Uma alteração promovida por deputados no pacote anticrime poderá restringir a prisão preventiva decretada antes da condenação somente a criminosos considerados violentos. Hoje, o Código de Processo Penal diz que a medida pode ser decretada para impedir novos crimes, garantia da ordem pública ou econômica, para preservar investigações, que é a conveniência da instrução criminal, ou para impedir fugas, que é assegurar a aplicação da lei penal. Em todas essas situações, a prisão preventiva pode ser imposta quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Destaca o antagonista que o texto aprovado acrescenta um novo requisito: o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. O problema é que em muitos tribunais, crimes como corrupção, peculato, evasão de divisas e lavagem, por exemplo, apesar de extremamente danosos para a coletividade, não são interpretados como perigosos, porque não implicam agressão pessoal a uma vítima determinada. Então, colocar o termo na lei abre brecha para que somente investigados pelos chamados crimes de rua, como homicídios, roubos e estupros, por exemplo, sejam presos durante investigações. Vocês lembram, falei muitas vezes nesse programa, prisão preventiva ou temporária, ela exige a fundamentação. Quando, em 2016, o plenário do STF acabou optando pela autorização da prisão após condenação em segunda instância, os tribunais de segunda instância começaram a mandar prender os bandidos e, no entanto, aqueles ministros que foram votos vencidos naquela decisão, daquela vez, não a desse ano, eles, por birra em relação à decisão que os contrariou e claramente para favorecer aqueles políticos de quem eles tanto gostam, começaram a exigir dos tribunais que fundamentassem a prisão após condenação em segunda instância. E eu sempre falava aqui nesse programa, olha, isso é requisito de prisão preventiva e temporária. Não é requisito para condenação em segunda instância quando o tribunal está condenando justamente pelos crimes que cometeram. Mas isso fez parte da pressão de Lewandowski, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, para que a pauta fosse rediscutida no plenário, que acabou acarretando a mudança de jurisprudência e hoje é vetada a prisão após condenação em segunda instância. Então, Zé Maria Trindade, eles colocaram aqui, os parlamentares, mais esse jabuti para tentar servir de brecha para que os corruptos não sejam alvos de prisão preventiva, portanto, deixando a prisão preventiva só para aqueles casos de crimes violentos. Foi um festival de jabuti e esse é apenas um deles. Exatamente. Tem a história do juiz, enfim. Nós não devemos subestimar a capacidade dos deputados e senadores em promoverem esse tipo de vamos dizer, escorregadinha na lei. Juiz de garantia, né? Juiz de garantia. Eu já assisti no plenário da Câmara deputados lutando por uma emenda para colocar uma vírgula na legislação. Aí você diz, mas uma vírgula? Sim, porque ali na implantação daquela vírgula se abre um caminho jurídico para questionamentos no futuro. É muito importante a prisão preventiva neste momento. O primeiro a se atentar sobre isso foi o ministro Luiz Fux, que durante o Dia Internacional da Corrupção, Felipe, ele fez um discurso dizendo que os juízes de primeiro grau, devem usar a prisão preventiva, porque quem tem que ser protegido é o cidadão, é a sociedade e não o criminoso. Então essa história de prisão depois do transitado em julgado, ou seja, o quase nunca, não é para todo mundo. O juiz tem a liberdade de decretar a prisão para quem ele entenda que ameaça a sociedade ou então que esteja atrapalhando, obstruindo a justiça ou mesmo o perigo de fuga, Então, a prisão preventiva, ela tem sim um leque muito amplo. Há resistências no Supremo. Por exemplo, o ministro Gilmar Mendes, o ministro Marco Aurélio falam muito dessas prisões preventivas permanentes. Isto é uma senha para dizer que a Lava Jato exagera na prisão preventiva. Não exagera, não. Tanto é assim que Lula está solto. Pois é, o ministro Luiz Fux, do STF, nesse discurso ao qual se referiu o Zé Maria Trindade, ele falou na possibilidade de se alterar a prisão após condenação em segunda instância para a prisão preventiva. Na verdade, alterar, mas para que fosse analisado caso a caso e se houvesse aí o perigo maior com a soltura do criminoso, que se decretasse, portanto, a prisão preventiva. Isso além
das prisões temporárias e preventivas decretadas no curso da investigação. Quer dizer, o ministro Luiz Fux dando aí mais uma possibilidade de decretação da prisão preventiva e os parlamentares, nesse caso, querendo abrir uma brecha para tirar a possibilidade da prisão preventiva de corruptos e lavadores de dinheiro durante a investigação, como acontece nesse caso dessas medidas. Muito bem, vamos em frente. Tem o caso do juiz de garantia, vários procuradores também alertaram ali para o fato de que o Hélio Télio, né, procurador, escreveu no Twitter de que o juiz que já tivesse determinado uma operação de busca e apreensão, por exemplo, não poderia participar no julgamento final. E aí, por exemplo, o Luiz Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato no STF, poderia, de acordo com essa visão, não participar dos julgamentos na segunda turma, o que é danosíssimo para a sociedade brasileira, porque na segunda turma há geralmente uma maioria para libertar bandidos. E se você tira o Fachin, que normalmente é o voto para dificultar a vida do bandido, fica muito mais fácil libertá-los, porque tem o Gilmar Mendes, o Celso de Mello, né? O Gilmar Mendes, o Ricardo Lewandowski, formavam um trio libertador com Dias Toffoli. Quando ele assumiu a presidência do Supremo, ele saiu, entrou a Carmen Lúcia, o que tornou a segunda turma menos pior, né? E o Luiz Edson Fachin ali formando, às vezes, a parceria com o Celso de Mello e a Carmen Lúcia nas melhores circunstâncias. Né? O interessante é que é uma ausência que melhora o ambiente. Olha que... Exatamente. Ô Felipe, essa história do juiz não é uma novidade, não é uma invenção brasileira, né? O juiz de garantia. Mas é que aqui a primeira dificuldade é mesmo econômica. Alguns municípios, algumas varas, alguns fóruns não tem nem o juiz principal. E isso pode acarretar aí atrasos e prescrições, ou seja, é impraticável. Mas o presidente Bolsonaro está com três sugestões de vetos a essa lei. Uma do ministro Sérgio Moro, outra da Advocacia e outra da Casa Civil. Então, haverá um debate interno no governo e esses pontos serão cortados. Exatamente. Eu abri aqui a página do procurador Hélio Télio, que fez essa observação muito importante, e ele diz o seguinte, que foi incluído um jabuti na Câmara e o Senado engoliu no projeto anticrime de Sérgio Moro, que, se não vetado, na prática vai excluir o ministro Fachin dos julgamentos da Lava Jato no STF. Ele ficará impedido. Na segunda turma votarão só 4 ministros. Havendo empate, prevalece a tese da defesa. Ele falou que o juiz Marcelo Bretas também estará proibido de julgar os casos da Lava Jato no Rio de Janeiro. Esse jabuti atende pelo nome pomposo de juiz das garantias. Na prática, proíbe o juiz que autorizou buscas e apreensões ou quebras de sigilo ou homologou acordos de colaboração de depois julgar o caso. Mais uma instância. Exatamente, é exatamente isso que ele comenta em seguida. Quem colocou esse jabuti cometeu um erro primário, copiou as disposições sobre o juiz das garantias do projeto de novo Código de Processo Penal em tramitação na Câmara e colou no projeto anticrime de Sérgio Moro, sem corrigir a remissão aos artigos que são diferentes no atual CPP, que é o Código de Processo Penal. Uma lambança. Há uma família inteira de jabutis incluída no pacote no projeto anticrime, segundo o Hélio Télio. Um deles limita os acordos de colaboração premiada ao fato investigado. Não se poderá incluir outros crimes, como fez a Lava Jato, que além da Petrobras descobriu crimes em Belo Monte, na Copa, nas Olimpíadas, na Eletrobras. E ainda falou desse outro jabuti que praticamente impede a prisão preventiva de ricos e poderosos, era o que a gente estava comentando aqui, e falou em mais um jabuti que impede que, com base nas palavras do delator, o juiz possa bloquear bens e dinheiro ganho com o crime, determinar buscas e apreensões ou quebrar sigilos para localizar provas ou afastar o corrupto do cargo. A colaboração premiada se tornará praticamente inútil. E teve o caso também, Zé Maria Trindade, da proibição da gravação ambiental, que é praticamente uma lei contra aquilo que o Joesley Batista fez, né? O Sérgio Machado fez, o Joesley fez com Aécio Neves, fez com Michel Temer, mas há vários casos de um empresário, por exemplo, que grava um político corrupto exigindo dele propina para beneficiá-lo. E se isso for gravado agora, o Ministério Público não poderá usar a gravação como prova. Então você vai ter lá uma prova, até então
obtida legalmente. Com um dos participantes, né? Exatamente, uma gravação feita por um dos participantes da conversa, o que era legal até então. O político está lá cometendo um crime, todo mundo está ouvindo a voz do político, a perícia pode dizer que é o político e o Ministério Público não vai poder usar como prova. Quer dizer, é político querendo se proteger contra a eventualidade de ser gravado. E saiu também a possibilidade de gravação e acompanhamento de integrantes de crime organizado que estão presos, né? Isso poderia ser gravado. E isso saiu também do texto. Mas olha, Felipe, foi um bom projeto, um bom resultado. Se não fosse essa pressão externa, não teria passado pelo Congresso Nacional. Evidentemente que faltaram alguns pontos, sobraram outros pontos que a gente está falando aqui agora, mas o pacote no geral foi sim um bom resultado e rápido. O ministro Sérgio Moro reclamou, disse que demorou, mas nem tanto assim não. Quem conhece o tempo do Congresso Nacional sabe que um ano é muito rápido uma votação assim. Então foi uma votação considerada rápida, sob pressão, principalmente no Senado, né? Praticamente 2 dias de debate e aprovação. Legal, eu estava aqui lembrando de cabeça do caso da gravação ambiental, mas só para completar, que elas poderão ser feitas pelas pessoas comuns ao se depararem com o crime, quer dizer, elas não poderão, né? Mas elas só poderão ser usadas em matéria de defesa. Portanto, a gravação ambiental só poderá ser usada se for para defender alguém contra uma acusação. Não poderá ser usada no caso que eu citei. Se um empresário grava o político pedindo propina, não serve para acusar o político de cometer aquele crime. Muito bem, temos um convidado especial hoje para comentar aqui as notícias comigo e com José Maria Trindade, diretamente do Rio Grande do Sul, o meu querido Fernando Conrado, que já fez outras participações aqui na Jovem Pan. Salve, salve, Fernando. Bom dia, Felipe. Como é que está, meu caro? Tudo bem? Tudo bem. Bom dia, você dá lá no Morning Show, tá acostumado, né? Aí vem pros pingos nos is e não dá o boa noite. Parece eu lá no Pânico, no Morning, quando eu vou lá eu dou boa noite, é de manhã. Salve, verdade, salve, é que a gente não parou ainda. Nós não paramos ainda, né, Felipe? Nós não paramos ainda. O que você achou aí da desidratação do pacote anticrime enviado pelo Sérgio Moro? Dentro do Brasil, a gente acaba vivendo essas experiências que parecem um filme de terror, né? Como é que eles conseguem desidratar um projeto anticrime dessa forma, tirando um dos principais meios de provas que nós vimos que foi a grande ferramenta utilizada nessa grande mudança que o Brasil acabou vivendo aí nos últimos 6 anos. Olha o que era esse Brasil antes da Lava Jato. A gente vivia num mundo praticamente onde ninguém acreditava que políticos poderosos poderiam acabar atrás das grades, grandes empresários poderiam acabar atrás das grades, grandes figuras, né, esses campeões nacionais poderiam acabar atrás das grades. No momento que eles fazem essa não mais aceitação da gravação ambiental, me parece que todos os políticos trazem nessa nova versão aí do pacote anticrime o modo de se defender, né? Como a gente teve também isso aí no levantamento dos dados do COAF. Tudo me parece uma grande proteção numa grande teia. E aí, nós, enquanto eleitores, parece que nós temos mais uma relação de consumidores com a política do que agentes políticos. Então, Felipe, para mim é uma grande vergonha que a gente vem vivendo aí nessa semana no que tange aí o pacote anticrime.